Olá pessoal, bem-vindos a esta nossa análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas páginas da história e da teologia para explorar um conceito fortíssimo e até um pouco chocante, a aliança de sangue. Nós não vamos apenas olhar para os rituais antigos, mas vamos entender juntos como eles pavimentaram o caminho para uma revelação espiritual que simplesmente não pode ser abalada. E olha só, todo o material que vamos destrinchar hoje vem direto dos ensinamentos da Shekinah Chama Márcia Araújo. É uma base estritamente bíblica, tá? O foco aqui é manter a pureza absoluta da doutrina cristã. Ou seja, a gente rejeita completamente qualquer misticismo de nova era, ensinamentos da Cabala ou aquelas filosofias de tempo ligadas a Cronos. Nosso foco é 100% na essência das escrituras sagradas. A nossa jornada hoje passa por 5 pontos essenciais. 1. O que é uma aliança? 2. Fundamentos da aliança. 3. Os 9 passos do ritual. 4. A nova aliança. E 5. A mesa e a unidade. Então, vamos lá. Parte 1. O que é uma aliança? Definindo os termos antes de avançar. Para começar, o contraste entre as línguas originais é fascinante. No grego, a gente tem a palavra diatheke, que é tipo um testamento, sabe? Uma disposição desigual onde um tem o poder e o outro só recebe. Mas, no hebraico, a palavra berit carrega um peso muito mais visceral. Ela significa, literalmente, cortar um acordo. É uma referência direta àquele ato antigo de passar entre os pedaços de carne de um sacrifício onde o sangue se mistura, unindo duas partes de um jeito que simplesmente não pode ser quebrado. Entendido esse conceito de cortar um acordo, vamos para a parte 2, os fundamentos da aliança. Historicamente, o texto mostra que esses acordos de sangue se dividiam em 5 categorias bem rigorosas. E é impressionante ver a abrangência disso. A gente tem desde o casamento humano consumado na intimidade, até acordos de paz entre tribos e pactos de lealdade entre homens, tipo aquela amizade famosa entre Davi e Jonatas. O texto até cita alianças sombrias entre a humanidade e as trevas, mas o ápice mesmo, claro, são aqueles acordos grandiosos e supremos feitos entre o homem e o próprio Deus, como a gente vê na história de Noé e Abraão. Mas aí a gente se pergunta, por que alguém entraria num pacto tão intenso assim? O texto explica 3 motivos centrais. O primeiro é proteção pura e simples, quando a parte mais fraca busca amparo na mais forte. O segundo é a igualdade, para garantir respeito mútuo e evitar guerras. E o terceiro, que sem dúvida é o mais profundo, é o amor e a devoção, selando uma amizade para a vida toda ou fundamentando um casamento inabalável. E para essa aliança espiritual ficar de pé, ela sempre repousa sobre 3 bases indestrutíveis. Primeiro vem o chamar, é a parte mais forte. Nesse caso, Deus, quem toma a iniciativa. Depois tem o entrar, que é o ser humano usando o seu livre-arbítrio para aceitar os termos. E por último, o guardar, que é o compromisso contínuo, vitalício, de honrar essa união. Agora as coisas ficam ainda mais visuais. Parte 3. Os 9 passos do ritual. O núcleo deste estudo detalha um ritual ancestral muito claro, que tem um paralelo incrível com a narrativa cristã. Começa com a troca da túnica, representando a entrega da própria vida e a autoridade. O segundo passo é a troca de armas, simbolizando que as batalhas de um passam a ser as do outro. Aí vem o terceiro passo, o corte da aliança, unindo os pulsos para misturar o sangue. O material mapeia isso de forma brilhante para Jesus. Ele vestindo a nossa roupa de pecado para nos dar o seu manto de justiça, nos entregando suas armas espirituais e misturando sua vida com a humanidade ao derramar seu próprio sangue. E a intensidade só aumenta, viu? No passo 4, um animal era sacrificado, partido ao meio, e as pessoas caminhavam em formato de um 8, um infinito, ao redor daquele sangue. Era um juramento de lealdade até a morte. Depois trocavam os nomes e no passo 6 faziam uma cicatriz permanente. Teologicamente, isso espelha perfeitamente Cristo como Cordeiro, a autoridade do seu nome dada aos crentes e a cicatriz. Bem, a cicatriz vira o selo invisível do Espírito Santo. Os últimos passos consolidavam tudo de vez. Eles juravam os termos, prometendo dividir absolutamente tudo, desde os bens até as dívidas. No passo 8, rolava uma refeição memorial, com pão e vinho, declarando a união física e espiritual daquelas vidas. E, por fim, plantavam uma árvore ou erguiam um altar de pedras, aspergido com sangue, para a posteridade nunca esquecer. O documento faz uma conexão muito poderosa aqui. Essa árvore memorial é, na verdade, a cruz do Calvário, o altar supremo, aspergido pelo sangue de Jesus para a memória de todas as gerações. Isso nos leva direto para a parte 4, a nova aliança. Aqui a gente vê como toda essa sombra histórica se transforma em luz.
Essa transição é simplesmente monumental. A gente sai de uma velha aliança que exigia sacrifícios contínuos de animais apenas para cobrir os pecados de forma temporária e entra de fato na nova aliança. Através do sacrifício perfeito de Jesus, os pecados não são só cobertos, eles são esquecidos. A humanidade ganhou um novo espírito e o batismo no Espírito Santo. A exigência da justiça foi satisfeita de uma vez por todas. E chegamos à nossa última parte. Parte 5. A mesa e a unidade. Para a gente trazer toda essa alta teologia para algo prático hoje, o texto nos leva de volta lá no livro de Êxodo, descrevendo a mesa dos pães da proposição. Tinham 12 pães, representando as tribos de Israel, sempre acompanhados de azeite. E olha, esse cenário antigo não era só uma regra vazia, era uma prefiguração. Simbolizava a presença contínua e sustentadora de Deus, apontando diretamente para Cristo, que mais tarde se revelaria como o verdadeiro pão da vida. Quando a gente chega na refeição da Nova Aliança, os elementos são definidos com uma clareza incrível no material de estudo. O pão não é só um alimento físico, ele significa a carne, o corpo de Cristo e a própria palavra. Já o vinho representa o sangue e o poder redentor. Consumir ambos é o mesmo que afirmar que a vida divina está de forma espiritual entrando e habitando dentro de nós. O documento bate muito nessa tecla. Participar dessa mesa não é uma mera formalidade ou uma cerimônia vazia. É uma declaração ativa de troca mútua. Quando a gente participa, estamos declarando: eu aceito livremente este sacrifício. Tudo o que é meu agora é teu. Eu entrego a minha vida e eu estou em ti, assim como tu estás em mim. É literalmente a celebração do acordo mais sagrado que pode existir. Só que, com todo esse poder, vem também uma responsabilidade imensa. O texto traz um alerta teológico muito sério baseado nas Escrituras. Ele adverte que falhar em reconhecer o corpo do Senhor significa, na prática, não andar em amor com os outros irmãos na fé. Como o amor mútuo é a própria lei da nova aliança, quebrar essa unidade é fraturar a aliança. E isso, pessoal, pode sujeitar a pessoa a fraquezas, perda de proteção e ataques espirituais. Então, o X da questão é este. A aliança não é apenas vertical entre nós e Deus. Ela é horizontal e se reflete diretamente na forma como tratamos quem está ao nosso redor, o que nos deixa com um pensamento bem profundo para encerrar a nossa análise. Considerando todo o peso, o sangue e o sacrifício imensurável investidos para forjar esse acordo milenar, de que maneira a falta de unidade e amor nas nossas interações do dia a dia pode estar quebrando as próprias fundações dessa promessa tão sagrada? Fica aí essa reflexão fundamental para a gente.